טוב, bom dia. Leilui Nishmat, o shiur hoje, Leilui Nishmat, Malka, hoje a semana toda, Malka Bat Moshe. By the way, se alguém quiser dedicar para as próximas semanas, estamos abertos. Sim? Já que, principalmente quando eu tenho que dar o shiur, a gente dá uma comissão. Então, ontem a gente falou sobre o motivo pelo qual Am Israel entrou no Egito. Tá? Terminamos esse assunto, se não me engano. Falamos sobre isso, por que a Israel entrou no Egito. Eu quero falar hoje, começar a entender um pouco mais, então, o que é a saída do Egito. Uma vez que a gente entendeu o que é a entrada no Egito, agora a gente pode falar, pode entender melhor o que quer dizer sair do Egito. Tem uma coisa muito, muito interessante. A festa de Pesach, qual é, na verdade, a conotação? O título maior que a gente conhece sobre a festa de Pesach, a festa da Herut, Zman Heruteinu. Assim a gente fala na Tfilá, assim a gente fala no Kiddush, é o dia da liberdade, é o tempo de nossa liberdade, não é? Quão interessante é que na Torá não aparece nenhuma vez só o conceito Herut. Nenhuma vez só aparece o conceito Herut ligado a Yetziat Mitzrayim. Nunca. O termo liberdade não aparece com relação a Yetziat Mitzrayim. Muito pelo contrário. Em vez de aparecer o termo de liberdade, algumas vezes na Torá fala que nós, que li bnei Israel avadim, já que eu tirei eles do Egito. Hashem fala agora, eu tirei vocês do Egito. Agora, em vez de serem escravos de Paró, vocês passaram a ser escravos de Hashem. Nahon? Agora, para muitas pessoas, infelizmente, Zerón Ishmato. Digam para a gente, à primeira vista, isso pode parecer. O que eu ganhei? Aí, qual a definição de uma pessoa livre? Alguém sabe o que é uma pessoa livre? O que é uma pessoa livre? Uma pergunta. Mas, pelo amor de Deus, não é tão difícil. Que faz o que bem entende, faz o que quer. A pessoa livre é a pessoa que faz o que quer, não precisa listar bem. Essa é a definição. A pessoa livre é que, eu vou falar isso mais bonitinho. A pessoa livre é a pessoa que ela tem o poder de decidir o que ela quer fazer. Essa é a pessoa livre. Então, se antes eu tinha que obedecer Paró, e agora eu preciso obedecer a Hashem, não que obedecer a Hashem é muito melhor do que obedecer Paró, mas livre eu não sou, a princípio. Essa é a visão que a gente poderia desenvolver. Para entender isso, a gente precisa entender um conceito muito, muito profundo. A visão de que a pessoa livre é a pessoa que ela faz o que ela quer, zelonachon. E eu vou explicar. Imaginem vocês que vocês estão em cima de uma das torres lá em Tel Aviv, do Azrieli. Sim? Lá em cima, eu digo, no teto. Naquele redondo. E aí, vocês saem para o teto e, de repente, vocês descobrem que o teto não tem grade. Não tem uma cerca em volta. Onde vocês vão ficar? A maioria das pessoas normais ficariam no meio. E se tem grade, eu posso até chegar até a grade. Se a grade for alta o suficiente e me der segurança, eu posso chegar até a grade. Isso é um exemplo que diz para a gente um claro muito importante. Se a pessoa ela não tem limites, ela não tem regras, ela não tem algo que limita ele, no final das contas, ele não é uma pessoa livre, ele está escravizado por outras coisas. Outras coisas vão botar para ele limite. Eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo muito bom. Podia fazer agora, mas a gente não vai fazer exercício, então peguem uma criança ou mesmo um adulto, deem para ele uma folha em branco. Fala para eles, desenha o que você quiser. O que vai sair? Normalmente uma casinha com uma árvore. Sim? Fala para eles agora, me desenha um cachorrinho. A possibilidade, a profundidade do desenho, a diferença entre os desenhos e a expressão da pessoa, quando ela sabe, está definido para ela o que ela precisa fazer, é muito, muito maior. Quando te dá uma folha em branco, você fala de tantas possibilidades que é?
A censura aumenta, as limitações. Alguém falou, tem um artista aqui em Israel que falou que ele começou a cumprir Shabbat. Ele falou que o maior, a maior fonte de inspiração é o deadline. Quando você precisa entregar alguma coisa, de repente, isso que faz você se inspirar. Ou seja, limites, todos os seres humanos, e na verdade todos os seres na criação toda precisam de limites. Por quê? Porque no final das contas, os limites definem a nossa natureza. Se a gente for um passo à frente, mais a fundo. Ser livre é uma pessoa que ele vive de acordo com a sua própria natureza, com o seu eu interior, e não tem outros que influenciam o meu eu interior. Mas o meu eu interior, ele também tem regras. Por exemplo, uma pessoa que ela passa o dia inteiro comendo junk food. Ele é uma pessoa livre? Por um lado, ele engorda. Então, a princípio, mas não, ele não está fazendo o que ele quer fazer, ele está fazendo o que a dopamina dele quer que ele faça. A gente vai chegar. Não, óbvio que faz parte dele, mas com certeza essa alimentação é uma alimentação compatível a um ser humano, tanto que vai deixar ele doente. Isso não é algo que vai fazer bem a ele, não é uma liberdade. É o fato de que eu atendi um dos meus aspectos, a dopamina, no caso, que é parte de mim, mas eu dei para ele a centralidade. No momento que eu dei para ele a centralidade, ele passou a dominar a minha vida. E aí, em vez disso me fazer bem, eu virei escravo. Agora eu não sou mais escravo da minha mãe que fala para comer brócolis, eu sou escravo da minha dopamina que fala para comer algodão doce. A Valbessou fazer da vara, eu sou escravo. Então, como eu faço para me libertar? A única forma da pessoa realmente se libertar, ela entender que ela precisa ser escrava da sua essência mais interior. Zotomeret, quanto mais eu for ligado à minha natureza mais primária, mais interior, mais eu vou ser uma pessoa livre, porque mais eu vou ser fiel a quem eu sou de verdade. E automaticamente, todos os outros sistemas vão se ajustar. Quando a pessoa ela vive a Neshama dele, ele realmente está vivendo o seu eu interior. E aí, quando ele faz isso de forma correta, obviamente, o seu lado intelectual vai se ajeitar, vai estar no lugar correto, o seu lado emocional vai estar no lado correto, o seu lado físico vai estar no lado correto. Mas tudo depende do fato de que o centro da vida dele, o que define, as decisões dele, ou em outras palavras, o que ele serve, sem a quem somos escravos é a nossa Neshama. Por isso que Moshe Rabbeinu, quando ele fala quando Hashem se revela para Moshe Rabbeinu no Sne, no arbusto, e ele fala para Moshe, eu quero que você tire o povo do Egito, ele fala, o sinal de que vocês vão sair do Egito é Tavdun et Elohim ala Harazeh. Vocês vão servir a Deus nesse monte. Como isso é um sinal que eu saí do Egito? Porque a única forma real de eu sair do Egito, a única forma verdadeira de eu saber que eu não estou servindo a senhores estranhos, ou pelo menos externos a mim, ou mais externos a mim, é saber que eu estou servindo a minha essência mais profunda. E essa é a Torá. A Torá, ela, na verdade, é um chesed muito grande que a Kadosh Baruch Hu fez com a gente. Porque a gente poderia levar milhares de anos para tentar, igual o ser humano hoje, já leva milhares de anos para tentar entender quem ele é de verdade e fazer muitos erros. A Kadosh Baruch Hu fala, olha, eu vou encortar para vocês o caminho. Eu vou escrever para vocês isso no livro. Essa é a Torá. A Torá é quem você é de verdade. Por exemplo, isso que você gosta de tomar chocolate, pode falar. Isso é libertinagem. Isso é liberdade. Isso não é liberdade. Então, o fato de que a pessoa ela está conectada com a Torá não é algo externo. Isso é muito crítico de entender isso. É muito, muito crítico de entender isso. A Torá não é algo que é imposto à pessoa. Óbvio que é. Sim, a Torá ela é imposta e a pessoa não tem opção de não cumprir a Torá. Mas, no final das contas, não é algo que é imposto externamente. Alguém que está forçando a pessoa a fazer algo que é contra a sua natureza. E sim, a natureza está se impondo e falando, você precisa ser quem você é. Assim como quando a pessoa ela come não saudável, a natureza também se impõe e deixa a pessoa doente. A gente tem que entender que o real sentido de Yetziat Mitzrayim é que vocês não são mais Avdei Paró e vocês passam a ser Avdei Hashem. Avdei Hashem é a nossa liberdade verdadeira. Por isso que quando a gente chega no mundo do Derabaná, no Kiddush, na Tefilá, a gente fala os Mancherutenu, porque essa é a nossa experiência. Mas a Torá, quando ela vem te trazer a verdade como ela é, mas nua e crua,
Ela fala que sair de Paró, Kavaná, ser Avdei Hashem, não tem meio termo. A pessoa, no final das contas, sempre vai servir alguma coisa, sempre vai ter algo que vai ser o centro da vida dela. E essa é a resposta na Torá para o Ben HaChacham. É muito importante isso. O Ben HaChacham, qual a pergunta dele? O filho esperto, aquele que a gente quer ser, né? Que a gente fala, esse sou eu e o resto são os outros. Somos dos mais novos em casa, somos 4 irmãos. Então vocês conseguem entender que chegava a Pesach e tem 4 filhos, 4 irmãos. Como é que era? Como é que era? E todo mundo quer ser o Ben HaChacham. Mas o Ben HaChacham, o que ele pergunta? Quais são as mitzvot, os testemunhos e as leis que Hashem ordenou a você? Essa pergunta tem 2 sentidos. O primeiro sentido é para quê? Esse é o mais importante. Para que Hashem deu para vocês todas as mitzvot? Mas talvez a gente pode dizer aqui que tem um sentido mais profundo. O que você ganhou? Quer dizer, saiu de Paró e foi para... Ganhou bastante, melhor servir Hashem do que ser... Mas... E a resposta para ele na Torá não é a resposta que a gente dá na Haggadah. A resposta para ele na Torá é a seguinte. Não lembro agora o passuco inteiro em Parshat Vaitchanan, olhem lá depois. Mas o passuco termina que Hashem ordenou a nós todas as mitzvot. Le'achioteinu kayom hazeh letov lanu kol hayamim. As mitzvot que a Kadosh Baruch Hu deu para a gente, isso é uma das mensagens que são críticas de passarem no Leila Sedi. De que a Torá e de que o nosso relacionamento, de o fato que nós somos o povo de Hashem, essa é a fonte, a nossa maior fonte de vida e a nossa maior fonte de alegria, de realização. Essa é a nossa natureza verdadeira. Por isso que Yetziat Mitzrayim, se a gente entendeu o Shiabud Mitzrayim, a escravidão no Egito, é ser escravo ao mundo material quando ele não faz sentido, Yetziat Mitzrayim, ela só vai existir quando eu sou totalmente entregue ao sentido que eu dei à vida, a nossa Neshama. Então, bom dia.